Esquecimento ao vivo no jornal, inauguração bem complicada, telespectadores revoltados com o canal. Tem muitas curiosidades muito boas sobre as emissoras de televisão, então vamos lá ver algumas. A Globo News implementou uma câmera robô, ela fazia movimentos programados, mas isso deu um problemão um dia. Olha o que aconteceu segundo o livro da Globo News. Um dia, André Trigueiro estava lendo a escalada do Jornal das 10. A câmera robô começou a girar e a pular, ameaçando esbarrar nas outras ao lado. Milton Vital, o assistente de estúdio, se agarrou à câmera e sussurrou pelo fone de comunicação interna: "Socorro, socorro!". O entrevistado, sentado na bancada, ficou chocado e o nervosismo tomou conta de todos. O Roberto Gomes, supervisor de operações, entrou no estúdio rastejando para não aparecer e desligou a tomada, alívio geral. Logo a redação apelidou a câmera robô de Cleide a câmera assassina. Dava para vender esse roteiro aí para algum estúdio, ia ser um grande filme. De acordo com o livro Rede Manchete conta sobre a história, todos os móveis da Bloch, ou seja, mesas, armários, eram pesados e grandes, feitos de jacarandá e desenhados pelo próprio dono da emissora, o Adolfo Bloch, e produzidos pela marcenaria da Bloch Editores. Adolfo dizia que se um dia as empresas estivessem em crise, pagaria as dívidas com os móveis. Infelizmente, seu plano não deu certo. Rosa Maria, garota propaganda, teve que fazer uma publicidade de um vinho chamado Busac, e toda vez que falava "bote seu Busac na geladeira", caía na gargalhada. Os diretores ficavam apavorados: "Não, pelo amor de Deus, o anunciante está pagando caro, não dá para rir". Johnny Batista foi apresentar uma geladeira, que a pessoa quando viajava podia trancar, mas a geladeira não abria. O diretor comercial havia trancado e levado a chave. Ela improvisou e disse: "Viram como fica bem fechada mesmo?". O Repórter Esso quase foi da Globo. Pois é, Walter Clark conta isso em seu livro O Campeão de Audiência. Roberto Marinho negociava com Roberto Furtado, presidente da Esso, a transferência do Repórter Esso da Tupi para a Globo. Eles eram amigos e o Roberto tinha o sonho de transmitir o Repórter Esso, que era o telejornal mais prestigiado da época. Ele até chegou a entrar no Canal 5 em São Paulo com o Calil Filho e estava prestes a entrar na Globo do Rio. Mas eu fui contra. Naquela altura da televisão brasileira, o Repórter Esso já estava ultrapassado. As filmadoras portáteis se desenvolviam rapidamente, mas ele não admitia repórteres no ar. Todas as notícias eram dadas apenas na voz do apresentador. Calil em São Paulo, Gontijo Teodoro no Rio era um atraso. Por isso insisti com Roberto que deveríamos ter jornal próprio e garanti que ele ainda seria mais importante do que o Repórter Esso. Esse jornal era o Jornal Nacional. A inauguração da TV Belo Horizonte foi bem complicada. Walter Clark conta em seu livro O Campeão de Audiência. O acesso era tão infernal que na inauguração quase rolamos de jipe por um precipício. Estava cheio de convidados lá em cima. Governador, prefeito, bispo, todo mundo. O Pipa, o dono da TV, e eu subimos sob uma chuva miserável, com o jipe derrapando na estrada de terra e oscilando entre o barranco de um lado e o abismo do outro. Boni conta em seu livro que um redator de jornalismo não quis aceitar uma ordem do dono da Globo, o Roberto Marinho. Um redator de jornalismo contrariou explicitamente uma ordem do Dr. Roberto e ele mandou o Armando Nogueira demitir o funcionário. Esperando que o Dr. Roberto esquecesse o episódio, o Armando não demitiu. O Dr. Roberto encontrou com o Armando no corredor do 10º andar e perguntou: "E aquele seu funcionário? Soube que ainda está trabalhando. Mande logo embora, senão vamos ter que subir o nível de demissões". Essa curiosidade é do livro TV Tupi, uma linda história de amor de Vida Alves. De 55 a 56, a Tupi exibiu a segunda fase da série /novela de Mãos Dadas. Nessa segunda fase, o patrocinador era a Sadia. O livro conta: certa vez, durante a demonstração da delícia de salaminho, a garota propaganda Sona Grace abriu a gaveta onde deveria estar o produto e, para sua surpresa, o prato estava vazio. Ela não teve dúvida, disse em alto e bom som: "Quem comeu o salaminho? Só pode ter sido a Sona Maria Dorce". Coisas da televisão ao vivo. Essa história é contada no livro Jornal Nacional do Memória Globo. No dia 20 de julho de 1969, a Globo transmitiu sem interrupções as imagens do Armstrong caminhando sobre a Lua. O repórter Hilton Gomes narrava a chegada dos astronautas lá do Jardim Botânico. E na época teve gente que achou que a Globo é que teria inventado essa história, sério. A perfeição das imagens na transmissão foi tal que levou alguns telespectadores a duvidar de que o homem tivesse realmente pisado na Lua. Enquanto
Enquanto haviam aqueles que julgavam se tratar de uma farsa dos norte-americanos, outros chegavam a pensar que era uma armação da Globo, como testemunhou o próprio Hilton Gomes. Ao tomar o café no bar da esquina, a moça que sempre o atendia olhou o jornalista com cara feia e disparou: "Você é um mentiroso, o homem não foi à lua coisa nenhuma." Como outros fregueses também olhavam desconfiados, Hilton Gomes desistiu do café e saiu de fininho. O sonoplasta Genivaldo Antunes Rodrigues, o Geninho, contou um caso bem legal que rolou nos estúdios do bairro do Limão, lá no livro Rede Manchete Aconteceu Virou História. Uma manhã, ao entrar no estúdio B para acertar o áudio de um programa que seria gravado mais tarde, ele começou a ouvir vozes que o chamavam insistentemente. Aí ele olhou para cima e viu o inimaginável. O diretor de fotografia, João Alberto Curan, estava pendurado no grid, que é usado para fixar os refletores, que atravessava toda a área do estúdio, a quase 10 metros de altura. Enquanto ele estava ali posicionando os refletores para o programa, a escada onde ele estava havia caído. A Globo, lá no seu início, exibiu um jornal chamado Ultra Notícias, que era produzido pela McCann Erickson. De acordo com o livro Memória Globo, a McCann Erickson interferia nesse jornal. Quando eles não gostavam de alguma matéria, mandavam cortar. Certo dia, suprimiu do noticiário uma matéria sobre uma formatura de cadetes da Marinha e explicou por quê. Eles tiraram o nosso estacionamento no edifício São Borja. O diretor de jornalismo acabou com esse tipo de interferência. Em março de 67, pôs fim a Ultra Notícias e criou o Jornal da Globo. Muitas histórias pairavam sobre Nereu Bastos da Tupi. Boni conta que Antoninho Seabra, diretor do programa Moacir Franco Show, queria fazer um programa especial no dia do aniversário do Moacir. E ele fez uma longa lista de atrações e queria que o Boni fosse junto com ele defender o elenco pro Nereu. O Nereu pegou a lista e começou a ler o preço dos cantores. Roberto Carlos, 100 mil cruzeiros, Elis Regina, 80 mil, Jerry Adriane, 50 mil... Parou, pensou, bateu os dedos na mesa e disse ao Antoninho: "Rapaz, muito caro. Bota aí uns gatos pingados para cantar de graça." E no final do programa manda o Moacir dizer assim: "Participaram do programa de hoje Roberto Carlos, Elis Regina, Jerry Adriane", e vai inventando os nomes. Aí o cara de casa vai pensar: "Puxa, perdi." Na semana seguinte vai todo mundo ligar e o Moacir vai dar uma audiência danada. Em outra oportunidade, o cenógrafo Mauro Monteiro entregou a ele uma lista de materiais para fazer o cenário para o Flávio Cavalcante, e o Nereu leu lentamente: 20 placas de compensado, 30 metros de veludo, 50 metros de sarrafo. Parou, assobiou e olhou para o Mauro e perguntou: "Pra que isso tudo, rapaz? Já viu alguém na sua casa ligando a televisão para ver o compensado da TV Rio ou o veludo da TV Excelsior? E quem te disse que sarrafo da Ibope?" O Mauro, sem jeito, tentou vender outro item para ele. "Está bem, doutor Nereu, eu me viro, mas pelo menos libera os tubos de neon." "Neon? Se neon desse audiência, rapaz, tinha um montão de gente na frente da padaria." Boni também conta: "Certa vez arranjei um amigo que fornecia formica e um dia, cansado de esperar o pagamento, ele me contou que nunca tinha recebido um só centavo. Reclamei com o Nereu e ele cinicamente me disse: 'O teu amigo não conhece a gente não? Aqui não se paga nada. Diz pra ele que aqui o calote é uma instituição.'" Se você tá vendo esse vídeo aí comendo, dá uma pulada para outra curiosidade, tá? Walter Clark trabalhou por um tempinho lá na Bandeirantes e ele conta no livro O Campeão de Audiência que não se deu muito bem lá na emissora. João Saad se orgulhava de ter uma mesa de trabalho velhíssima, escrotérrima, com lâmina de formica lascada. Dizia sempre que aquela mesa o acompanhava onde ele fosse. No tapete da minha sala, junto da minha mesa, via-se uma enorme marca de vômito, provavelmente de algum porre de fim de ano. Eu queria trocar essas coisas, alterar a imagem da emissora, sua autoimagem, e os caras me chamavam de fresco. Tem um funcionário da Manchete que resolveram sacanear. Ele costumava jogar na loteria. O Sérgio Costa Leite fazia o telex e colocava o resultado da loteria no mural. Pediram então para ele fazer um resultado fake. E a tramóia feita, eles ficaram de longe esperando para ver o que ia acontecer. O estúdio A da Manchete era todo envidraçado, assim como a redação e o switcher. Ele voltou do banheiro, se dirigiu à redação para verificar se a sua grande chance havia chegado. A cada número certo, o cara dava um mini pulo. Ao final, o Feidinho, apelido dele, saiu dando pulos na redação indo em direção ao switcher. Completamente eufórico com seu feito, nos relatou que havia ganhado, deu uma parada e falou:
Vou pegar aquela M da minha carteira de trabalho e vou rasgar. E tem mais, vou subir para mandar aquele F do Jaquito tomar no C e enfiar essa carteira no R. Foi um Deus nos acuda. Só conseguimos demovê-lo da ideia já quase dentro do elevador quando mostramos a ele o resultado verdadeiro. A cara do Feidinho foi caindo, passaram-se alguns dias para que ele voltasse ao normal. O Brasil 60 era um programa da TV Excelsior apresentado pela Bibi Ferreira e estava chegando o aniversário do programa, então eles decidiram fazer uma edição especial. Chegou o dia e havia uma cantora que não estava muito sóbria. O livro Glória Excelsior conta. Nesse mesmo programa de aniversário notou-se que uma cantora estava completamente embriagada. O Maneco instruiu a Bibi a mudar o que tinha sido ensaiado, anunciava a presença dela e escapulia pelo 63, outro lado do palco. O regional atacava a música para, quando a Bebum chegasse ao microfone, já estaria na deixa para ela cantar. Que nada, a cantora quase rola com pedestal no palco, enquanto reclama que Bibi conversa com todo mundo, menos com ela, naquela voz de cachaça. Boni foi contratado pela Bandeirantes e conta que o fundador da emissora, João Saad, sempre protelava a decisão de entrar no ar, tanto que Boni teria dito a ele: estamos atrasados, se você quiser mesmo entrar no ar, pare de esperar e comece já, e prepare-se, porque televisão custa caro. Mais tarde, sempre que o encontrava, ele me dizia que quando ia dormir, põe a cabeça no travesseiro, pensava no quanto estava gastando e lembrava da minha frase. Plínio Marcos contou uma história para o Jô Soares que ele não esqueceu e contou em seu livro, sobre o almoço com as estrelas. Como a audiência não andava boa, resolveram lançar um concurso para eleger o melhor cuscuz paulista, prato mais tradicional da culinária da cidade. Na madrugada do sábado, começaram a chegar no estúdio da emissora dezenas e dezenas de pessoas com cuscuz. Estavam todos maravilhosos, era difícil dizer qual era o melhor. Ali pelo 8º cuscuz, o Carlos Galhardo disse: olha, eu já estou com quase 80 anos, tenho que cantar hoje à noite num show no interior, não dá mais para mim também. Outros convidados também pararam de comer. Houve um corre-corre então na produção do programa. Passaram ao Ayrton um papel, ele disfarçou um pouco, leu o bilhete, tomou fôlego e anunciou: senhoras e senhores, fizemos uma pequena modificação no nosso concurso do cuscuz. Agora não vamos mais julgar o melhor pelo sabor, mas sim pela aparência. Vai levar o prêmio cuscuz mais bonito de São Paulo. Quando a informação correu pela fila do cuscuz, se ouviu um murmurar de reclamações. Mas se eu soubesse que era pela aparência, eu teria caprichado lá em casa. Mas vão julgar um prato pela aparência? Quem que se preocupa com a aparência? Assim não dá, se eu soubesse eu teria colocado mais camarões no meu prato. O Diz que se diz se transformou em uma onda de protestos. Os participantes não aceitavam a mudança de última hora na regra do concurso. O Ayrton e a Lolita insistiam: o concurso é um grande sucesso, obrigado a todos, mas não dá para os nossos jurados experimentarem todos. Pedimos milhões de desculpas. Aí sim a reviravolta explodiu. Televisão de M, isso é sacanagem. Enfia o cuscuz no boga. Então um dos participantes mais revoltados não se conteve e jogou seu prato de cuscuz na fachada da TV Tupi. A partir daí a situação se descontrolou de vez e todos na fila passaram a tirar com raiva o cuscuz preparado com todo o carinho nas paredes da emissora. Naquele sábado, o prédio inteiro da Tupi ganhou uma nova cor, a cor de tijolo avermelhado do prato. Aconteceu uma coisa muito bizarra entre a TV Tupi e a Excelsior. A Tupi complicou bastante a vida dos profissionais da concorrente. A revista Intervalo noticiou: vocês podem pensar que é brincadeira, mas o pessoal do telejornal da TV Excelsior Rio, para chegar à sua sala, tem que entrar pelo prédio ao lado, subir no elevador até o 5º andar, passar por dentro de um estúdio, descer uma longa escada, atravessar um depósito de cenários, subir 2 lances de outras tantas escadas. No entanto, se subissem pelo elevador da Tupi, que é onde funciona a sala do telejornal da Excelsior e que foi alugada pelas associadas, o pessoal chegaria com a maior facilidade ao seu local de trabalho. Não se pode fazer isso porque o diretor da Tupi, Nereu Bastos, proibiu que a gente da Excelsior use o elevador da Tupi. Como vem, o Nereu é um gentleman. E esse foi o nosso vídeo de hoje, esperamos que vocês tenham gostado. Se sim, deixe um gostei bonito aí embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!